Então vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez na primeira aula. Lá nós fizemos todas as continhas à mão. E aqui a gente vai usar o software. Primeiro vamos usar o próprio Excel para fazer a etapa 3 do teste de hipótese, a nova de fator duplo, certo? Toda aquela parte de elaboração de hipóteses, de conclusão, tudo isso a gente tem que fazer da mesma maneira, de forma teórica. O que o software faz para você é a etapa 3, que é fazer as continhas. Bom, então tá aqui o mesmo quadro, né? Então, quem não assistiu aquela aula tem que assistir ela primeiro para saber do que se trata a nova de fator duplo. Já estou aqui com o Excel, vou lá na aba Dados, Análise de Dados. Vou selecionar aqui, ó, a nova fator duplo sem repetição. Lembrando que eu não tenho repetição porque cada pedreiro só atribuiu uma nota para cada cimento. Aí seleciona isso. Ok? Então eu vou selecionar aqui a entrada de dados. Vou colocar aqui, ó, o quadro inteiro. Incluir os rótulos, tá? Incluir o que era título aqui dos cimentos e o que era pedreiro. Então tem que deixar marcado aqui rótulo. O alfa, o Excel pede que você informe com qual significância você quer trabalhar. Então 5%. E eu vou escolher uma célula para saída de dados aqui, ó. Aí é só dar um OK. Tá aí o nosso quadro da nova. Essa primeira parte, ela é um resumo estatístico das nossas variáveis, né? Olha, primeiro ele informa aqui o critério das linhas, no caso pedreiros. Ele fala que cada pedreiro fez 3 apontamentos, né? 3 notas, a contagem ou repetição. A soma, a média e a variância. Isso a gente também tinha calculado na mão, a soma e a média. Aí para as colunas, que são os cimentos, 4 notas atribuídas para cada cimento. Tem a soma, tem a média e tem a variância. E aqui está o quadro da nova, que é aqui, seria isso que substituiria todas aquelas continhas feitas à mão. Então vocês vão verificar aqui exatamente os mesmos valores que a gente obteve fazendo o uso das fórmulas. Chegamos nessa estatística. Buscando valores na tabela, chegamos nesse F crítico, certo? Então novamente aqui a gente tem, ó, para o critério de linhas, que são os pedreiros, o valor da estatística superando o valor de tabela, ou seja, caindo na região crítica ou região de rejeição do H0. Outra forma de analisar isso é pelo valor de P, ó. O valor P aqui foi 0,01, então ele é menor do que o alfa, ou seja, ele só pode estar dentro da região crítica. Para o critério de colunas, o F obtido foi menor do que o F tabelado. Isso significa que a nossa estatística está na região de aceitação do H0, que também pode ser olhado pelo valor P. Beleza? O valor P deu mais do que 0,05, ou seja, a nossa estatística está dando na região de aceitação do H0. Com isso, a gente conclui que não existe diferença significativa entre os cimentos, mas existe pelo menos uma diferença entre os pedreiros. Ok? Infelizmente, com esse teste apenas, eu não consigo saber aonde que estão as diferenças entre os pedreiros. Eu teria que utilizar um teste complementar, que poderia ser o teste de Tuck, mas aqui no Excel eu não tenho disponível como fazer isso. Tá? Talvez tenha outros suplementos que já façam esse teste, mas eu não conheço. Outra alternativa, ao invés de utilizar o Excel, seria utilizar o Biostat, né? Então eu posso pegar aqui, ó, de novo, a mesma tabela, só que aqui a minha tabela é numérica, né? Deixa
Deixa eu ver aqui. Eu posso colocar um nome para minhas colunas, tipo cimento A, cimento B, cimento C, para que eu tenha, se eu estiver trabalhando com vários dados de problemas distintos aqui, eu saiba do que se trata. Mas o Biostat, mesmo você colocando nome nas colunas, quando aparecer o resultado lá, ele vai dar como coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ok? Bom, vou selecionar aqui a estatística. Vou entrar aqui em análise de variância de 2 critérios. Selecionar as 3 colunas. Só que quando eu selecionei 2 critérios, ele sabe que eu tenho um critério em colunas, que ele vai chamar de tratamentos, um critério em linhas, que ele vai chamar de blocos. E peço para executar a estatística. Aí ele me manda uma resposta aqui, olha. F de tratamentos foi 5,01, o valor P é 0,052, ou seja, dentro da região de aceitação do H0. Então aqui, veja que para essa linha de resposta aqui, ó, ele não está me oferecendo nenhum teste complementar. Mas para os blocos, eu obtive aquela estatística 6,65 com um valor de P menor do que o alfa. Ou seja, está tendo rejeição da hipótese nula aqui, me informando que existe pelo menos uma diferença entre os pedreiros. Aí ele me oferece 3 testes para utilizar, sendo que o de Tuque já vem pré-selecionado. Então vou executar ele, que é o mais comum, e aí está a resposta. Bom, ele me devolve novamente o F dos tratamentos e o valor P, mesma coisa que ele já tinha mandado para a gente na mensagem anterior, né? Confirmando que o P de tratamentos, ou seja, dos cimentos, já que tratamento é coluna, o P é maior do que 5%, ou seja, não existe diferença entre os cimentos. Já para os blocos, que são os pedreiros desse exercício, o F, o valor P, deu menor do que 0,05, então tem diferença. E aí ele vai calcular aqui pra gente, ó. Ele faz o cálculo da média de cada pedreiro, pode verificar que isso aqui bate com o resultado que a gente tem na resolução manual que a gente construiu. E aqui ele vai fazer as comparações. Então ele vai comparar lá a média 1 com a média 2, pedreiro 1 com pedreiro 2. Quando a gente faz à mão, pessoal, a gente calcula a diferença, né? Determina qual é o valor da diferença mínima significativa e daí conclui. Como que é feito aqui? Aqui, ao invés de calcular a diferença mínima significativa e comparar com o que vem lá da diferença das amostras, ele faz o seguinte, ele pega a diferença entre os dois. Então, no caso aqui, ó, 51 menos 79 em módulo daria 28, correto? E ele padroniza esse valor em um Q. A partir desse Q, ele calcula a cauda direita. Se isso daí for significativo, ele apresenta como resposta. Então, ele diz que ó, esse valor aqui, ele apresenta uma área de cauda direita menor do que 0,05. Se é menor do que 0,05, está dentro da região de rejeição da igualdade, certo? Eu vou abrir aqui, ó, o nosso teste, só para vocês entenderem como que é feito lá pelo software. Eu pego esse 28 aqui e substituo nessa continha aqui, ó, no lugar do DMS. Ok? Aqui, ó. E passo esse valor raiz de 21 do lado de lá dividindo. Se você pegar lá o 28 colocado aqui e dividido pela raiz de 21, você vai encontrar um valor de Q igual a 6,11. Aí o que ele faz? Ele compara o valor 6,11 com o valor de tabela, 4,9. Certo? Se o valor obtido no Q for maior do que o valor obtido de tabela, isso significa que o nosso valor
obtido Q está à direita do valor tabelado, ou seja, está dentro da região de rejeição. Tudo bem? Claro que ele nem mostra essa comparação para nós entre o 6,11 com o 4,9. Não, ele simplesmente calcula o valor P para este valor. E aí você faz a análise de sempre. Se o P é menor do que a significância que você quer trabalhar, então você rejeita a igualdade. Onde que houve rejeição da igualdade? Pedreiro 1 comparado com pedreiro 2 e pedreiro 1 comparado com pedreiro 4. Todos os outros foram não significativos, ou seja, tenho que considerar a igualdade. Foi isso que a gente obteve a mão? Tem que ser. Olha lá, ó. Onde que apareceu diferença? Apareceu diferença entre o pedreiro 1 e o pedreiro 2, pedreiro 1 e pedreiro 4. As outras 4 análises resultaram na igualdade. Então é exatamente aquilo que a gente já tinha feito à mão. Certo? Então o biostat, ele não dá uma resposta tão bonita quanto ao layout do quadro igual ao Excel. Em contrapartida, ele já agrega o teste de Tukey aonde precisar. Certo? Se os dois critérios tivessem aceitado H0, claro que ele não ia oferecer teste de comparação nenhum, porque ele não iria oferecer um teste para localizar a diferença onde não existem diferenças. Certo? Então, reforçando, a parte de formular hipóteses, software nenhum faz. A parte de interpretar os resultados, software nenhum faz. Não adianta absolutamente nada você abrir um quadrinho desse aqui, se você não sabe o que significa essas coisas. Se você não sabe interpretar que valores, o que significam cada um desses valores. É essa a importância da parte teórica.